Olá, seja muito bem-vindo ao canal Transforma a Mente. E se o seu corpo não estivesse falhando, mas apenas obedecendo silenciosamente a algo que você nunca percebeu? E se, neste exato momento, existisse um padrão invisível dentro de você, moldando sua energia, sua disposição, seu equilíbrio e até aquilo que você chama de saúde? A maioria das pessoas acredita que o corpo é comandado apenas por fatores externos, medicamentos, genética, ambiente e alimentação. Tudo isso parece lógico e normal, mas existe um ponto que quase ninguém para observar. Algo que não aparece em exames, mas que está presente em todos os momentos da sua vida. Segundo os ensinamentos de Joseph Murphy, existe um fator silencioso que influencia diretamente o funcionamento do corpo, de forma contínua, constante e profunda. E esse fator poderoso é a mente humana. Não apenas a mente consciente, aquela que você usa para pensar agora, mas principalmente o seu subconsciente, essa força invisível que atua nos bastidores, regulando processos internos, emoções, reações e até a forma como o seu corpo responde ao mundo. Nos vídeos anteriores, quando estudamos o livro O Poder do Subconsciente, vimos como a mente subconsciente intervém em nossos atos cotidianos e agora vamos entender seu reflexo em nosso corpo. Murphy ensinava que o poder da mente subconsciente não apenas influencia pensamentos, mas atua diretamente sobre o corpo físico, participando da manifestação da realidade em um nível muito mais profundo do que a maioria imagina, inclusive naquilo que você sente como saúde, equilíbrio e bem-estar. E aqui começa uma mudança silenciosa. Porque isso significa que pensamentos repetidos, emoções constantes e crenças profundas não ficam apenas na sua mente. Eles descem, eles se instalam e começam a moldar respostas internas. Talvez você nunca tenha parado para perceber isso com clareza. Mas quantas vezes o seu corpo reagiu antes mesmo de qualquer ação externa? Quantas vezes um pensamento gerou tensão? Um medo gerou desconforto, uma preocupação acelerou o seu coração, ou um momento de ansiedade se transformou em algo físico, palpável, impossível de ignorar. Agora imagine isso acontecendo não apenas por alguns minutos, mas se repetindo diariamente. Percebe como isso muda tudo? Porque, sem perceber, muitas pessoas vivem um estado interno constante de alerta, preocupação ou insegurança, e o subconsciente, que não distingue claramente imaginação de realidade quando existe emoção envolvida, começa a responder a esses padrões como se fossem instruções reais. E é exatamente aqui que a maioria se perde, porque tenta mudar o efeito, sem olhar para a causa. Mas existe algo que quase ninguém te conta. Se a mente pode influenciar o corpo de forma negativa, ela também pode ser direcionada de forma consciente para promover algo completamente diferente. Algo que começa dentro, mas que pode refletir fora. E quando você começa a entender como esse processo realmente funciona, você percebe que não se trata apenas de pensamentos positivos. Existe um princípio mais profundo operando por trás disso tudo. Um princípio que conecta mente, corpo e realidade de uma forma precisa, e que pode explicar por que algumas pessoas parecem se recuperar, se fortalecer e se transformar, enquanto outras permanecem presas aos mesmos padrões. E é exatamente esse princípio que começa a ser revelado agora. Quando você começa a observar isso com mais atenção, algo muda dentro de você, porque deixa de ser apenas uma ideia interessante e começa a se tornar um princípio. Joseph Murphy explicava que o subconsciente não é apenas uma parte da mente responsável por pensamentos ocultos. Ele é, na verdade, o sistema que sustenta a vida acontecendo dentro de você agora. Enquanto você assiste esse vídeo, sem perceber, seu corpo está respirando, seu coração está batendo, suas células estão se renovando, seu sangue está circulando com precisão absoluta. E tudo isso acontece sem que você precise pensar, sem que você precise controlar. Existe uma inteligência operando dentro de você, e é exatamente essa inteligência que responde aos padrões que você alimenta. Percebe o que isso significa? O mesmo sistema que regula funções vitais também responde às impressões que você repete mentalmente. O subconsciente não analisa, não questiona,
não filtra da forma como a mente consciente faz. Ele absorve aquilo que é sentido com intensidade e repetição e transforma isso em resposta. E aqui está um ponto que muda completamente o jogo. O subconsciente não distingue claramente entre o que você imagina e o que você vive. Quando existe emoção envolvida, para ele, uma ideia sentida profundamente se torna uma instrução. E é exatamente por isso que a manifestação da realidade não acontece apenas no mundo externo, mas também dentro do próprio corpo. Agora a conexão começa a ficar evidente. Quando uma pessoa vive constantemente em um estado de medo, preocupação ou fragilidade, esses padrões não ficam apenas no campo mental. Eles começam a ser registrados como experiências reais pelo subconsciente. E com o tempo, o corpo passa a responder de acordo com esse padrão interno. Não é imediato. E também não é usual, mas é contínuo. Por outro lado, quando alguém começa, mesmo que de forma simples, a cultivar imagens mentais de saúde, vitalidade e equilíbrio, algo diferente começa a acontecer. No início pode parecer apenas um exercício mental, mas aos poucos, esse novo padrão começa a ganhar espaço. A respiração muda, a tensão diminui, a percepção do próprio corpo se transforma. E, o mais interessante, a relação com a própria realidade começa a se alterar, porque no fundo, estamos falando do mesmo princípio que você já viu sendo aplicado na lei da atração de dinheiro, na criação de riqueza e abundância, na manifestação da realidade em diferentes áreas da vida. A diferença é que agora esse mesmo poder da mente está sendo direcionado para nosso corpo físico. E isso muda completamente a forma como você enxerga aquilo que está acontecendo dentro de você. Deixa de ser algo aleatório e passa a ser algo influenciável. Deixa de ser apenas reação e começa a se tornar resposta. Mas existe um detalhe que torna tudo isso ainda mais poderoso e, ao mesmo tempo, mais real. Por que Joseph Murphy não ensinava isso apenas como uma teoria bonita ou um conceito abstrato? Ele compartilhava relatos, experiências, histórias de pessoas comuns que começaram exatamente desse ponto, muitas vezes sem acreditar totalmente, e ainda assim, algo começou a mudar de forma silenciosa e progressiva. E enquanto você começa a perceber tudo isso, talvez algo dentro de você já esteja fazendo mais sentido agora. Talvez você esteja começando a enxergar a sua própria realidade de uma forma diferente, mais consciente, mais profunda, e se esse conteúdo está despertando esse tipo de percepção em você, de verdade, faz uma coisa simples. Deixa o seu like nesse vídeo. Mas não como um gesto automático. Faz isso como uma forma de reforçar essa conexão que você está criando aqui, como se fosse um sinal para você mesmo de que está pronto para entender mais sobre o poder da sua mente subconsciente e a manifestação da realidade na sua vida. E se você quer continuar essa jornada, se você sente que existe algo maior por trás de tudo isso, se inscreve no canal Transforma Mente e ativa as notificações, porque os próximos episódios dessa minissérie vão aprofundar ainda mais esses princípios, e você não vai querer perder aquilo que vem a seguir. Aqui, cada vídeo não é isolado, tudo está conectado, e cada passo que você dá te leva para um nível diferente de consciência. E aquilo que vem agora começa a ir ainda mais fundo nisso. Deixa eu te contar uma coisa que começa a transformar esse entendimento em algo muito mais real. Porque não se trata apenas de conceito, se trata de experiência vivida. Joseph Murphy relatava o caso de uma mulher que durante anos conviveu com dores constantes, um desconforto que parecia não ter fim, acompanhado de um diagnóstico que, aos poucos, foi criando dentro dela uma certeza silenciosa de que não havia solução. E talvez o mais difícil não fosse apenas a dor física, mas a ideia que ela passou a carregar todos os dias. A sensação de fragilidade, de limitação, de que seu próprio corpo estava contra ela. E sem perceber, essa crença foi se tornando parte da sua identidade, algo que ela repetia internamente, mesmo sem palavras. E é aqui que algo começa a mudar. Não de forma imediata, não como um milagre instantâneo, mas como um pequeno desvio de direção. Em um determinado momento, ela entrou em contato com os ensinamentos de Joseph Murphy, e uma coisa lhe chamou a atenção. Era simples demais para parecer real.
mas ao mesmo tempo fazia sentido com aquilo que você começou a entender nos episódios anteriores. Quando vimos como o estado emocional influencia diretamente o subconsciente, principalmente em momentos como o estado de relaxamento ou antes do sono, foi então que ela decidiu testar. Não porque acreditava completamente, mas porque, no fundo, já não tinha mais nada a perder. Todas as noites antes de dormir, ela começava a repetir uma afirmação simples. Não com perfeição, não com fé absoluta, mas com consistência. Aos poucos, aquelas palavras começaram a se tornar familiares. Começaram a ganhar um certo peso emocional. Ela dizia para si mesma que a inteligência infinita do seu subconsciente estava restaurando cada célula do seu corpo em perfeita saúde. No começo, parecia apenas um exercício, algo distante da sua realidade. Mas ainda assim, ela continuou. E esse é o ponto que quase ninguém percebe, porque o subconsciente não responde apenas ao que você acredita imediatamente. Ele responde ao que você repete com emoção ao longo do tempo. E conforme essa repetição foi acontecendo, algo começou a se reorganizar internamente. A forma como ela se sentia mudou. A intensidade do medo começou a diminuir. Aquela tensão constante deu espaço para momentos de calma, que antes não existiam. E pouco a pouco, sem que ela percebesse exatamente quando isso começou, algo no corpo também começou a responder. Não de forma brusca, mas gradual. Quase imperceptível, no início. As dores começaram a diminuir, a energia começou a voltar, e a percepção que ela tinha de si mesma já não era igual. Porque no fundo, não foi apenas o corpo que mudou, foi o padrão interno que estava sendo alimentado. Murphy explicava que o subconsciente não cria milagres instantâneos. Ele reorganiza processos internos de forma contínua, alinhando aquilo que você sente com aquilo que o corpo expressa. E quando você entende isso, começa a perceber que não existe um momento exato em que a mudança acontece. Existe um processo silencioso acontecendo o tempo todo. E o mais interessante é que essa história não é sobre alguém específico. É sobre um princípio que pode ser aplicado por qualquer pessoa, inclusive você, a partir de algo muito mais simples do que parece, e que começa a ser colocado em prática de forma consciente ainda neste vídeo. E quando você entende que isso não é apenas uma história, mas um padrão que pode ser reproduzido, algo dentro de você começa a perguntar de forma quase automática como aplicar isso na prática, no seu próprio dia a dia, na sua própria realidade, porque no fundo, é isso que importa agora. E é exatamente aqui que os ensinamentos de Joseph Murphy se tornam ainda mais poderosos. Porque ele não deixava isso no campo da teoria. Ele trazia um caminho simples, acessível, mas profundamente transformador. Tudo começa com um ponto que parece básico, mas que muda completamente a forma como o subconsciente responde. Acalmar a mente e o corpo é o primeiro passo. Parece simples, mas existe um motivo muito específico para isso. Quando você está tenso, acelerado, preso em pensamentos repetitivos, a mente consciente cria uma espécie de barreira, uma resistência silenciosa que impede que novas ideias sejam aceitas em um nível mais profundo. Mas quando você relaxa, quando a respiração desacelera, quando o corpo começa a soltar aquela tensão acumulada, algo se abre. É como se o acesso ao subconsciente se tornasse mais direto, mais receptivo. E a partir desse estado, vem o segundo passo, que é escolher uma ideia clara. Não algo genérico, não algo distante, mas uma sensação específica de saúde, de equilíbrio, de bem-estar. Imagine não apenas estar bem, mas sentir como seria acordar leve, com energia, com o corpo funcionando em harmonia. Quanto mais concreta essa sensação se torna, mais fácil o subconsciente reconhece isso como uma referência. Então, você entra no terceiro ponto, que é a repetição com significado. Não é repetir palavras vazias, é permitir que aquela afirmação carregue uma intenção real. É como sentir mesmo que aos poucos, que sua mente subconsciente está restaurando seu corpo com perfeita harmonia e saúde. No início pode parecer apenas um exercício, mas com o tempo, essa repetição começa a ganhar força, começa a criar um novo padrão interno. E junto com isso, vem algo ainda mais poderoso: a visualização.
não como um esforço mental rígido, mas como uma experiência interna. Se ver saudável, ativo, em equilíbrio, sentir como se isso já estivesse acontecendo, como se o corpo já estivesse respondendo de uma forma diferente. Porque para o subconsciente, aquilo que é sentido com emoção começa a se tornar uma referência real. E aqui está o ponto central que conecta tudo isso. Sentir essa possibilidade como algo acessível, não distante, não impossível, mas como algo que já começou, porque é exatamente essa combinação que ativa o poder da mente subconsciente, alinhando pensamento, emoção e percepção, fortalecendo a manifestação da realidade até mesmo no nível físico. E se você lembrar do que vimos na técnica do sono e na oração científica, tudo começa a se encaixar, porque o estado emocional é sempre a chave que permite que a ideia ultrapasse a mente consciente e alcance o subconsciente de forma profunda. Mas existe um detalhe, um ajuste nesse processo, que torna tudo isso ainda mais intenso, mais direto, e que transforma essa prática em algo muito mais poderoso do que parece à primeira vista. Agora, respire fundo e desacelere um pouco. Eu quero que você faça um exercício simples, mas que pode começar a mudar completamente a forma como o seu corpo responde à sua mente a partir de hoje. Se for possível, feche os olhos por um momento, não como um gesto automático, mas como uma decisão consciente de se desconectar do externo e voltar a sua atenção para dentro. Respire profundamente, sem pressa, permitindo que o ar entre de forma suave e saia de forma ainda mais lenta. Sinta o seu corpo começando a desacelerar, como se cada parte sua estivesse soltando uma tensão que você nem percebeu que estava carregando. Deixe os ombros relaxarem, o rosto suavizar, a respiração encontrar um ritmo mais calmo. Agora, leve sua atenção para dentro de você, como se estivesse observando seu próprio corpo de forma silenciosa, sem julgamento, apenas percebendo. E aos poucos, comece a imaginar, não como um esforço, mas como uma experiência. Veja o seu corpo em perfeito estado de saúde. Sinta a leveza, como se cada célula estivesse funcionando em harmonia. Sinta o equilíbrio, como se tudo dentro de você estivesse alinhado, organizado e fluindo naturalmente. Não tente forçar essa sensação. Apenas permita que ela comece a surgir, mesmo que seja sutil. E agora, dentro desse estado, repita mentalmente, com calma e poder: meu subconsciente restaura meu corpo com saúde perfeita. Repita mais uma vez, sentindo e não apenas falando por falar. Meu subconsciente restaura meu corpo com saúde perfeita. Perceba o que muda, mesmo que seja algo pequeno. Um leve relaxamento, uma sensação diferente, um espaço interno mais silencioso. Permaneça nesse estado por alguns instantes, como se estivesse permitindo que essa ideia encontre espaço dentro de você, sem resistência, sem pressa, apenas deixando acontecer. Recomendo pausar o vídeo e realizar o exercício com calma e dedicação. Segundo os ensinamentos de Joseph Murphy, é exatamente nesse tipo de estado que o subconsciente se torna mais receptivo, mais aberto, mais disposto a aceitar uma nova direção. E quando essa prática é repetida diariamente, com consistência, com emoção, ela começa a reprogramar padrões internos, influenciando diretamente o bem-estar físico e a forma como o corpo responde. Mas existe algo que quase ninguém percebe e que pode fazer toda a diferença. Existe um fator invisível, silencioso, que pode acelerar completamente esse processo, mesmo quando você está fazendo tudo errado. Um padrão mental tão sutil que a maioria das pessoas nem percebe que está presente, mas que interfere diretamente na forma como o subconsciente responde. E é exatamente isso que vamos revelar na técnica do próximo episódio. Agora, se esse momento fez sentido para você, se você sentiu algo diferente, escreve aqui nos comentários: meu corpo responde à minha mente. Porque no momento em que você escreve essa frase, você começa a assumir esse padrão como parte da sua realidade. E se você conhece alguém que precisa entender isso, compartilhe esse vídeo, porque essa mensagem pode chegar exatamente na hora certa para essa pessoa. Aproveita também para assistir os episódios anteriores dessa minissérie. O card vai aparecer no final do vídeo, porque tudo isso está conectado. E cada episódio aprofunda ainda mais esse processo.
E se você quer continuar essa jornada, se inscreve no canal Transformamente e ativa as notificações, para não perder o próximo passo dessa transformação. E esse foi o 6º capítulo da minissérie Joseph Murphy Revelado. A história e os segredos do poder do subconsciente, aqui no canal Transformamente. Nos vemos no próximo vídeo, pois a nossa transformação mental está apenas começando. Muito obrigado.